Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Recordo que nós estamos nesse mês todo especial, que é o mês da palavra, o mês da Bíblia, onde que nós somos todos convidadas, seja no nível pessoal, no nível de família, no nível de comunidade, a gente intensificar a leitura da Palavra de Deus, no sentido de que essa leitura, ela seja acolhida por nós e que ela seja colocada em prática. Nós estamos no caminho de reflexão da 22ª semana do Tempo Comum. E hoje, caros irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, dia 5 de setembro, nós vamos rezar, vamos meditar com o evangelista Lucas, capítulo 5, versículos de 1 até 11. Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. E Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. E subindo numa das barcas, que era de Simeão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Veja, aqui, esse texto normalmente ele é usado para mostrar a vocação, o chamamento de Simão. O Simão como pescador de homens. Porém, eu quero chamar a atenção que está conectado com esse elemento, é que o foco principal aqui está a escuta, ouvir a palavra de Deus. A multidão que se apertava ao redor de Jesus, lá na margem do lago de Genezaré, para ouvir a palavra de Deus. E depois na barca, daquela pesca fracassada, a resposta é de Simão: em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. É muito importante esse itinerário, porque é isso. A palavra de Jesus mostra exatamente esse poder restaurador. O poder do conforto de tocar as mentes e os corações. É a palavra que tudo transforma. Uma pesca fracassada em uma grande pesca, a ponto de as redes se romperem. Ou seja, quando a gente dá atenção, escuta a palavra e segue essa palavra, tudo se transforma. Tudo se transforma. Aquilo que para nós pode ser um momento de fracasso em nossas vidas, se transforma em vitória. Tudo aquilo que talvez seja motivo de tristeza, com a escuta da palavra, internalizando e acolhendo esta palavra que nos orienta e dá sentido, tudo se modifica. O que era tristeza se converte em alegria, em sentido para a nossa vida. Essa é a força restauradora da palavra. Outro elemento também, obviamente, que é aquilo que está no finalzinho do Evangelho.
O Evangelho conclui dizendo que então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. É aquele elemento que eu falava do chamado de Simão. Mas também o evangelista Lucas ele quer indicar que esse seguimento de Jesus, a vocação, tem implicações. Primeiro, que não é só uma opção pessoal, mas também a decisão de se desapegar de tudo aquilo que, quem sabe, de alguma maneira, possa enfraquecer a adesão de Jesus. O Evangelho diz, deixaram tudo e seguiram Jesus. Ou seja, o seguimento tem a centralidade. Escutar a sua palavra, os seus ensinamentos, tem a centralidade. Tudo o resto, o demais, é secundário. Na sexta-feira, dia 6 de setembro, a gente reza, a gente medita com o evangelista Lucas, capítulo 5, versículos de 33 até 39. Os fariseus e os mestres da lei disseram para Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, é sempre um tanto quanto difícil, mas ao mesmo tempo que é difícil, é muito importante, é útil a gente poder sempre refletir sobre a novidade trazida por Cristo e testemunhada pelo Evangelho. A parábola de Lucas sobre a roupa nova e o vinho novo evidencia exatamente essa novidade. Veja, tomemos nota, em primeiro lugar, desse estilo paradoxal com que Lucas narra a primeira parábola. Por que eu chamo a atenção disso? Porque ele não fala simplesmente de um pedaço de pano a coser em roupa velha, mas ele fala assim do gesto de alguém que tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Ora, isso é evidente que Lucas ele quer, de certa maneira, denunciar a atitude daqueles que, recusando a novidade do Evangelho, acabam como que por arruinar o que é novo, sem realizar inclusive aquilo que é velho. Portanto, o comentário dos doutores da lei dos fariseus não passa de uma provocação a Jesus. Mais do que isso, é uma acusação, como se a pequena comunidade de Jesus estivesse cometendo erro. Por que haveriam de fazer jejum os discípulos de Jesus? Eles estão usufruindo da plena presença do Messias, que é o noivo. O jejum era proposto e observado como sinal de espera da salvação. Mas o Salvador já está entre eles. A questão é que os mestres da lei e os fariseus não querem ver Jesus, nem reconhecer que ele é o enviado do Pai para redimir, para confortar o mundo, para salvar o mundo. Ficam fechados num legalismo, e um legalismo que paralisa, e não se abrem para a boa nova. Eles não aceitam fazer o processo de conversão para Jesus. Ficam acomodados às estruturas antigas, ineficazes, sem o sopro renovador do Espírito. Não querem mudança,
ficam fazendo, como que se diz, remendo, e preferem a mesmice. Esse trecho, quando eu li esse trecho, fez lembrar muitas vezes as nossas comunidades, os nossos desafios que nós enfrentamos para uma evangelização, que ela toque os corações e as mentes no nosso tempo atual. Nós encontramos muitas vezes também dificuldade em nossas comunidades encontrarmos abertura, ousadia, para a gente avançar. Aquele velho ditado, sempre fizemos assim. A gente muitas vezes, a igreja, a nossa evangelização, ela se torna paralisada, porque nós preferimos muitas vezes também a mesmice. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, dia 7 de setembro, é um dia que eu convite para a gente rezar pelo Brasil, pela pátria, rezar pelos povos, pelo nosso país, para que cada vez mais possamos ter um país justo, igualitário, de inclusão social, de direitos respeitados para todas as comunidades e povos. Então rezamos de modo especial por todas as comunidades, pela nossa pátria, por cada pessoa que está residindo nessa nossa pátria. E para que bem possamos vivenciar este nosso dia, então nós vamos rezar com o evangelista Lucas, capítulo 6, versículos de 1 até 5. Num sábado, Jesus estava passando através da plantação de trigo. Os seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? E Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja que no Evangelho do sábado, o evangelista Lucas apresenta para nós, e também é bom a gente antenar para a próxima semana, nos textos seguintes que se sucederão ao evangelista Lucas, algumas polêmicas de Jesus com fariseus acerca do sábado e das práticas permitidas ou não permitidas nesse dia. Na antiga aliança, o sábado ele era um dia reservado para o culto religioso e também reservado para descansar. Por isso que ninguém estava autorizado a trabalhar, nem mesmo os animais. Vocês podem se certificar essa norma, essa lei, lá no capítulo 20 do Êxodo e no capítulo 5 do livro do Deuteronômio. O que talvez a gente fique pensando, à luz dessa norma, dessa lei do Antigo Testamento, será que Jesus não estava desrespeitando, então, a lei, a norma, as práticas? Não, Jesus ele não falta com o respeito ao sábado. O que Jesus faz é colocar o ser humano no centro, acima das prescrições sabáticas. Assim ele liberta da doença algumas pessoas em dia de sábado. Tem parábolas que Jesus cura em dia de sábado. Nesse episódio, os fariseus confundem colheita da produção agrícola com o simples catar espigas para matar a fome, que é uma necessidade urgente, inadiável. Quem tem fome tem que comer, quem tem fome tem que procurar comida. Ele não vai deixar de procurar comida, de saciar sua fome, porque é dia de sábado. Então Jesus, ele não desrespeita, mas o que faz Jesus? Jesus corrige a mentalidade dos fariseus, dizendo para eles que eles desconhecem as Escrituras, que eles tanto prezam, que ficam citando. No Evangelho diz, vocês nunca leram o que fez Davi quando estava com fome? Parece que eles desconheciam essa atitude de Davi, ou
faziam de conta que não a conheciam. E Jesus diz, olha, se Davi fez isso, eu sou maior do que Davi. Que eles muito admiravam e valorizavam o rei Davi. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Portanto, aqui, nesse texto, com os textos que se seguirão na próxima semana, nós teremos essas discussões polêmicas de Jesus com os fariseus acerca desse legalismo exagerado que os fariseus impunham sobre as pessoas. É bom a gente pensar nessas polêmicas, ler, meditar, porque também essas polêmicas muitas vezes estão presentes em nossas comunidades. Muitas vezes, seja nós, religiosos, religiosas, sacerdotes, sejam leigos, as lideranças, nós muitas vezes colocamos na frente de tudo o legalismo e não colocamos no centro o ser humano, que necessita ser cuidado. E o ser cuidado implica o seu cuidado espiritual, o seu cuidado corporal. Esse é o nosso grande desafio e é isso que Jesus nos orienta, nos desafia nesse trecho do Evangelho, a colocarmos na nossa evangelização o ser humano no centro. Com essa meditação concluo, caros irmãos e irmãs, esse itinerário desta 22ª semana do Tempo Comum. A gente vai se encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês toda a paz, desejo todo o bem, e que possamos então vivenciar no dia 7, no sábado. Vamos todos nós fazermos juntos uma pequena prece, no nível pessoal, familiar, comunitário, uma pequena prece para a nossa nação, para que seja sempre mais justa, mais igualitária, com os nossos direitos respeitados. Desejo toda a paz e todo o bem a cada um de vocês.